Bom, finalizando então a parte de agendamentos do nosso treinamento, eu vou estar mostrando para vocês agora o relatório final. O que seria esse relatório? A partir do filtro que a gente tem aqui nessa tela, a gente consegue montar um relatório personalizado de acordo com a sua necessidade, tá? Utilizando obrigatoriamente o filtro de período, e você também tem a opção de colocar esses filtros aqui de situação, status, pet e até tutor, tá? E aí você gera o relatório de acordo com o que for aí a sua necessidade. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Vamos supor que eu quero aí gerar um relatório do mês, dos agendamentos do meu mês, certo? Como um todo. Então eu venho aqui no período, eu coloco aqui o meu mês. Vou selecionar aqui dia 1º e dia 31. Confirmo. Ele já me traz aqui quais são os meus agendamentos desse período, tá? E se eu quiser, por exemplo, imprimir um relatório, eu só venho aqui nessa impressora. Já é gerado, então, um relatório com a logo da sua empresa, os dados da sua empresa, certo? E aqui os detalhes de cada serviço. A data e hora, qual é o pet, qual é o status, se está pronto, se está para fazer, se foi cancelado, qual é a situação do serviço, se já foi pago ou não. E aqui embaixo a gente tem a listagem dos serviços, com o qual foi o serviço e valor. Nesse caso, a gente tem dois serviços, tosagem no valor de R$40 e um banho no valor de 50, dando aqui para a gente um total, certo? Aqui embaixo eu tenho um outro registro e aqui embaixo eu tenho um outro, certo? Então, esse seria aí um relatório dos agendamentos do mês de janeiro, por exemplo, tá? Vamos supor que agora eu quero saber, no mês de janeiro, quais são os serviços que foram realizados já, mas que não foram pagos ainda. Então, eu venho aqui no status, como eu disse no vídeo anterior, você pode estar utilizando um filtro ou juntando todos em um só. Então, o status, eu vou colocar aqui quais que estão com o status de pronto, e vou colocar a situação, quais que não foram pagos. Então, eu vou ver o resultado aqui, ele já trouxe para a gente, tá? Aqui a gente tem até o ícone aqui indicando que ele foi feito e que não foi pago, mas se você quiser gerar um relatório, por exemplo, você consegue, para estar aí enviando para alguém por e-mail, por WhatsApp, né, da maneira que você preferir. Então, esse seria um outro tipo de relatório. Um outro relatório que a gente tem aqui, por exemplo, seria os agendamentos do mês, né, do período que você quiser, que ainda tem que ser feito. Então, a gente vem aqui, limpa o filtro, ó, pode estar limpando o filtro. Vou fazer por aqui. Então, isso aqui eu vou tirar esse filtro de situação e vou deixar o status, que eu quero só os que são a fazer ainda. Ele não trouxe nada para a gente porque a gente não tem registro, certo? Agora, vamos supor também, por exemplo, chega aí o seu cliente com o pet, e ele quer saber, por exemplo, quais você quer mostrar um relatório para ele dos serviços que você fez no pet dele, tá? Durante um certo determinado período, no mês, por exemplo, como a gente já tem aqui no mês de janeiro. Então, a gente só vem aqui em tutor, seleciona qual é o tutor que a gente quer e dá um ver resultados. Então, aqui, o que seria esse filtro? A gente está filtrando no mês de janeiro, como a gente pode ver aqui, certo? Quais foram os serviços realizados para os pets da Luana, seja ele um ou seja quantos ela tiver. E aí você pode estar aqui gerando um relatório, no caso a gente só tem 2 registros, né? Porque a gente está aqui como exemplo, mas você pode gerar um relatório e enviando para sua cliente tanto pelo WhatsApp quanto por e-mail, ou até às vezes imprimindo e entregando para cliente, e ela vai ter os detalhes de tudo que foi feito, certo? Um relatório completo de tudo que foi feito em todos os pets dela, com o período, com o valor e tudo mais, certo? Seria mais outro tipo de relatório. E também aqui você pode, eu vou até limpar esse relatório, aí você tem a opção de fazer um relatório por pet. Então você coloca um período e seleciona um pet. O que a gente vai ter aqui? A gente teria quais são os serviços realizados para esse pet em determinado período. E você pode estar também gerando aí um relatório, tá, com os dados da sua empresa e os detalhes de cada serviço que foi feito,
tá? Então esse seria um relatório personalizado, que você gera ele de acordo com a sua necessidade. Seja ele só por período, ou consultar uma situação, ou às vezes até somente o filtro de PET e tutor, para você estar enviando para o seu cliente, né? Como uma forma para ele saber tudo que foi feito aí no PET dele, e enviando por e-mail, por WhatsApp. Então, basicamente, esse seria o nosso relatório final dos agendamentos, né? Personalizado de acordo com a necessidade, de acordo com o que você precisar ir.